Os ataques continuam. Donald Trump agora duvida das origens e da identidade racial de Kamala Harris. She was always of Indian heritage and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black and now she wants to be known as black. É negra, é indiana. O ex-presidente norte-americano questionou a identidade racial da adversária durante um encontro com um grupo de jornalistas negros em Chicago, que era para demorar mais ou menos uma hora e aparentemente ficou bem aquém do previsto. A Casa Branca apressou-se a condenar o ataque racial, qualificando-o de repulsivo, insultuoso. Na resposta, a própria Kamala Harris respondeu que é o mesmo espetáculo do costume e que a América merece melhor. Já agora, Harris é filha de mãe indiana e de pai jamaicano. O ataque é reincidente de outros em relação a Barack Obama, quando o então presidente democrata, nascido no Havaí, teria falsificado uma certidão de nascimento para esconder a naturalidade, o que o impediria de ser legalmente chefe da Casa Branca. Anos mais tarde, em 2016, Trump acaba por reconhecer que Obama nasceu de facto nos Estados Unidos e que o apelido Hussein não tinha nenhuma relação com Saddam. Luís Tomé, diretor do Departamento de Relações Internacionais e investigador sénior do Instituto Português de Relações Internacionais, a acrimónia política e em campanha ela é normal, mas as questões identitárias, raciais, as questões de origem já não são de agora, mas agora são mais prementes ou parecem mais urgentes. E antes de mais, bem-vindo e obrigada por estar connosco. Eu agradeço o convite. Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, convém dizer que Trump mentiu ao dizer que não sabia que ela era negra até há uns anos atrás. Certamente que ele sabia, como a esmagadora maioria dos americanos sabem, que a sua vice-presidente é filha de uma mulher indiana que nasceu na Índia e de um homem negro que nasceu na Jamaica. E se ele ou alguém tinha dúvida sobre a sua identidade negra, digamos assim, ela frequentou a Howard University, uma universidade historicamente negra, foi da Alpha Kappa Alpha, a primeira irmandade do país estabelecida para mulheres negras universitárias. E, aliás, há muito que se sabe que, nas suas primeiras vitórias políticas, ela foi beneficiando dessas duas identidades. Mas, como disse, Trump tem um longo historial. Aliás, a própria jornalista Rachel Scott, da ABC News, lembrou o Trump, na entrevista, das tais alegações falsas que ele fez a muitos dos rivais, de Nikki Haley ao ex-presidente Barack Obama, de não terem nascido nos Estados Unidos, que é falso. Lembremos que ele disse a 4 congressistas mulheres de cor que são cidadãs americanas, mas ele disse-lhes para voltarem de onde vieram. Nomeadamente Ocasio-Cortez? Exatamente. Usou palavras insultuosas como animal e coelho para promotores públicos negros. Insultou jornalistas negros, chamando-os não só de perdedores, mas estúpidos. Jantou com um supremacista branco. E, portanto, a questão é saber porque é que Donald Trump está a fazer isto neste momento. Porque é vantajoso junto do seu eleitorado. Eu acho Podemos que pensar nós, não é? Uma pode ser essa. Isto é, ele está a assumir e a mudar uma estratégia demográfica virando-se para um certo tipo de eleitorado no swing states. Porque é que eu digo que está a adaptar ou a mudar essa estratégia demográfica? Porque quando Biden ainda estava na corrida, o que Trump parecia estar a fazer era apostar nos votos, nos swing states, no cinturão chamado do Sol, de eleitores de cor, incluindo homens negros e hispânicos, e, portanto, latinos. E até estava a conseguir subir e Biden a descer. Mas agora aquilo que se verifica é exatamente o contrário. É exatamente se fizermos... o contrário. Kamala Harris aparece como candidata. E, portanto, ele agora aparece apostado em conquistar os chamados votos do cinturão da ferrugem junto dos trabalhadores. Wisconsin, Pensilvânia, Michigan, Georgia, esses parece que são os mais... que podem pender mais para Kamala Harris. Depois temos a questão de Carolina do Norte, que é sempre uma historicamente, pende para os republicanos. Mas aqui depois entra a questão da Pensilvânia. Quem é a escolha para vice-presidente? Será Josh Shapiro? E se for, a Pensilvânia está mais próxima dos democratas? Eu tenho dito desde o início que Josh Shapiro seria o candidato mais próximo daquilo que é uma complementaridade de Kamala Harris. Não só porque estamos a falar de um swing state decisivo, a Pensilvânia, o maior dos swing states, portanto, que tem mais grandes eleitores no colégio eleitoral, mas porque ele
é judeu e, portanto, como Certo. sabemos... Mas isso pode ser um problema, não é? Aparentemente, dentro do Partido É um problema, Democrata... mas é uma vantagem porque estamos a falar de uma candidatura, do meu ponto de vista, que pode acrescentar votos eleitorado a Kamala Harris. Ao contrário do que acontece com o J.D. Vance. presidente republicano, que eu sempre achei que não acrescenta nenhum voto e, pelos vistos, até pode retirar alguns votos que poderiam ir para Trump. Podemos agora entrar por aí, se calhar, porque as contas ainda nos swing states são talvez um bocadinho prematuras, não é? Eu gostava só de voltar atrás no ponto, porque há uma outra justificação que me parece, porque é que, de repente, Trump parece estar a insistir nesta tónica mais racista e sexista. Eu acho que a campanha dele tinha um plano que começou assim que Kamala Harris aparece. E, portanto, tocar naqueles pontos da imigração, o histórico como procuradora liberal, radical. O problema é que Trump não se contém e, portanto, em parte eu acho que é o reflexo do impulso narcisista dele de chamar a atenção para si próprio, mesmo quando essas manchetes e esse foco até é negativo. E como nos últimos dias a comunicação social em particular está muito centrado quer em Kamala Harris, quer nas controvérsias em torno do seu putativo vice-presidente J.D. Vance, por causa daquela expressão, sobretudo, das gatas sem filhos, eu acho que isto, a Trump, o leva a ser insultuoso desta forma. Tanto que, aliás, vários membros do Partido Republicano, a começar pelo presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, já veio advertir os conservadores, os republicanos, dos malefícios de ataques a Kamala Harris relacionados com a raça. Pois, e isso leva-nos à segunda parte desta conversa. Antes ainda de entrarmos na questão da política externa, se tivermos tempo vamos fazer isto mais curto para que dê para tudo, mas J.D. Vance, perdão uma expressão, diz mata, Trump diz esfola, e não há aqui moderação, mas ela, imagina-se, é propositada. Sim, eu acho que a escolha foi propositada e foi propositada para consolidar um determinado perfil de eleitorado que é o eleitorado decisivo, aquilo que são os chamados swing states e, portanto... Mas o eleitorado decisivo dos hillbillies, rednecks, estamos a entrar na América profunda. Um trumpiano muito mais novo e com uma história de vida muito diferente, mas, na verdade, é um candidato cujas ideias são a cópia, e às vezes até uma cópia exagerada, de Trump, de um certo tipo de trumpismo. Ora, eu creio que, ainda por cima, a candidatura do lado democrata pode beneficiar desse joker, que é um candidato a vice-presidente, se calhar na próxima segunda-feira já saberemos quem é, que não seja uma réplica, obviamente, de Kamala Harris ou sequer de Biden, mas que acrescente eleitorado, em particular, junto dos tais swing states. São estratégias diferentes e eu creio que, se calhar, se fosse neste momento com Kamala Harris, talvez o designado vice-presidente não fosse este com o Trump não fosse J.D. Vance. E fosse, por exemplo, o Nikki Haley? Eu achava que era assim, muito mais complementar. Foi agora, então precipitada a escolha de J.D. Vance? Não foi precipitada, foi uma escolha naquele contexto em que eles, republicanos, e aliás a maioria de nós, presumia que Biden iria levar a candidatura até ao fim. E, portanto, foi uma forma de consolidar um determinado perfil de eleitorado. Com Kamala Harris, obviamente a estratégia tem que ser adaptada, as mensagens têm que ser alteradas, e eu creio que essa é uma das razões que leva a que, repentinamente, não é novidade, mas nesta campanha não tinha sido desta forma tão acentuada, a tónica em torno da raça e do género, como acontece agora com Kamala Harris, que não fazia muito sentido com Biden. Os jornais norte-americanos têm falado nos últimos dias, na hipótese até, tendo em conta que Donald Trump é bastante imprevisível, na hipótese até de J.D. Vance poder não estar muito firme no cargo de vice-presidente e de repente Trump decidir Nikki Haley, Marco Rubio, enfim, aí já estaríamos a especular mais um pouco do que já estamos, mas acha que isso é possível, que Trump agora volte atrás e diga não, afinal vou escolher outro? Possível é, e Trump, se o quiser fazer, não há forma do Partido Republicano impedir, tal é o unanimismo. Eu acho é que seria um clamoroso, mais um tiro no pé, porque isso seria assumir o erro da própria escolha dele
E seria, no fundo, dizer que um trumpiano, uma cópia, embora com uma história de vida bem diferente de Donald Trump. Há quem diga que ele é mais trumpista do que Trump. É difícil, sim, porque tem algumas posições, por exemplo, em relação ao aborto, em que Sim. é mais extremista, digamos, do Sim. que Donald Trump, embora Donald Trump saiba que ele faz as mensagens em busca do eleitorado e, por isso, aquela conversa de deixar para os Estados regulamentarem isso não é totalmente coincidente com J.D. Vance. Mas seja como for, se voltasse atrás, se renunciasse a este e quisesse agora um outro, com um perfil bem diferente, o que se diria é que ele está em dificuldade, está a reconhecer que Kamala Harris, afinal, é muito mais difícil de bater, ao contrário do que ele disse, comparativamente a Biden, e que estava a tentar arranjar soluções de recurso, e o tal, ou a tal, figura para vice-presidente seria sempre uma segunda escolha. Eu acho que, nesta altura, seria contraproducente, mas se Donald Trump quiser fazer, em algum momento de maior impulso, possível é. Eu tenho dúvidas que faça ou que tivesse qualquer vantagem do ponto de vista eleitoral. Vamos então falar aqui um pouco de política externa só para percebermos, e já agora hoje temos um momento histórico, a troca de prisioneiros, não podemos deixar de abordar o tema, até para lhe perguntar se acha que um cenário destes era possível com Donald Trump? Sim, eu creio que sim, porque o que nós estamos a ver é que, afinal de contas, os canais de diálogo permanecem abertos, apesar da retórica, da hostilidade, de acordos internacionais que são rompidos, de fornecimento de armas a lados opostos, Estados Unidos à Ucrânia e de Coreia do Norte ao Irão à Rússia. Na verdade, tem havido negociações discretas, às vezes para impedir a escalada para outros patamares, inclusive do ponto de vista nuclear, e agora do ponto de vista da libertação de prisioneiros, nesta quantidade que faz de facto lembrar, como toda a gente tem referido, os velhos tempos da Guerra Fria. Isto é um pau de dois bicos, porque se percebe, nós já suspeitávamos há algum tempo, que certo tipo de detenções ou até condenações de cidadãos de um país rival são artificiais e apenas para conseguir a obtenção de libertação dos seus nacionais das mãos do outro. Mas é uma prática que existe há muito tempo, às vezes mais discreta, sobretudo quando se trata de alegados espiões, outras vezes de forma mais publicitada, como é o caso. E neste exemplo em concreto, eu acho que ambas as partes quiseram mostrar publicamente ao mundo que esta troca estava a ocorrer. E sintomático é que, aparentemente, isto ocorre por mediação de um aliado nato, que é a Turquia, ocorre, aliás, na Turquia, que, como sabemos, é visto por muitos uma espécie de cavalo de Troia na Aliança Atlântica e que tem tido relações bastante próximas, cordatas, com a Rússia de Vladimir Putin. Mas não diria que é estranho, é um bom sinal. Pelo menos sabemos que os canais se mantêm abertos. Em momentos de tanta tensão, isso é um aspecto positivo a registrar. Temos, digamos, um tema um pouco mais complicado se pensarmos numa política externa diferente, que é o caso da Ucrânia e do apoio à Ucrânia. Sim, aí nós temos diferenças significativas daquilo que nós podemos deduzir, isto é, que Kamala Harris, no fundamental, por aquilo que ela já disse, vai manter a linha da administração Biden, portanto, armar, apoiar quase de forma incondicional a Ucrânia, manter a linha de congregar esforços dos seus parceiros aliados, seja europeus, seja de outras paragens. Kamala Harris encontrou 6 vezes com Zelensky, Trump nunca se encontrou, só recentemente falou com ele por telefone. Trump, o que sabemos é que ele diz que termina a guerra com telefonema em 24 horas, não se conhece bem o tal plano para que isso aconteça. Agora sabemos, há muito tempo, Trump tem um apreço especial por Vladimir Putin. Trump escreveu, quando Putin, antes de invadir a Ucrânia, 2 dias antes, reconheceu aqueles territórios separatistas, Trump designou essa manobra como muito inteligente e genial. Ainda agora, no Congresso do Partido Republicano, Trump voltou a elogiar Putin como sendo inteligente e duro. Claro que diz isto por comparação com Biden e Kamala Harris, dizer que eles são fracos e bebés, tal como elogia Xi Jinping. Mas será possível que, depois de estar na Casa Branca, tenham uma postura diferente em relação a Vladimir Putin? O mandato anterior não o prevê, não é? Não o faz antever. E eu presumo que se voltar à Casa
Casa Branca, ele não vai alterar muito o tipo de relação que tem, porque Trump tem uma lógica de gostar de homens fortes, de líderes fortes, e é por isso que ele frequentemente elogia autocratas, seja Xi Jinping, seja Vladimir Putin, seja o líder da Coreia do Norte, seja Erdogan da Turquia ou Orbán da Hungria, autocratas e democratas e liberais, e critica constantemente aliados verdadeiramente democráticos, como sabemos, isso depois também tem reflexos na própria Aliança Atlântica. Quantas vezes Trump não insinua que os Estados Unidos podem retirar-se da NATO e, inclusivamente, chegou a verbalizar que os Estados Unidos podem negar o apoio ao abrigo do V, um aliado NATO, no caso este país não pagar as devidas contas. Exatamente. Nomeadamente, deixar de financiar, como ele diz, lá a Europa. Essa é uma diferença muito substancial. Eu só recordo uma frase muito citada dele na Assembleia Geral das Nações Unidas em 2019, quando ele disse que o futuro não pertence aos globalistas, pertence aos patriotas. E, portanto, isto, se nós puséssemos... Aí seria uma inversão do... Putin não seria muito diferente. Luís Tomé, diretor do Departamento de Relações Internacionais, da Universidade Autónoma, estava aqui a olhar para o que vem a seguir. Muito obrigada por ter estado connosco. Como sempre, nós terminamos a América Dividida com música. Hoje com Michael Jackson, porque toda a conversa sobre as origens de Kamala Harris fazem lembrar o grande êxito It's White, It's Black.